Olá, querido, tudo bem? Nossa segunda aula aqui da matéria Deus Filho, meu Deus do céu. Como é poderoso isso que nós estamos construindo aqui. Nós falamos na última aula, no finalzinho da última aula, sobre exatamente essa humanidade de Jesus sendo ali competida com a sua divindade. Na verdade, quando ele nasce, tem 12 anos ali que Maria e José agora, nesse texto que nós lemos, está tendo confronto com ele, né? Por quê? Porque 12 anos depois da grande experiência espiritual que eles tiveram, parece que esse menino é natural demais, parece que esse menino é normal demais. E isso talvez cause para nós até escândalo. Por quê? Porque de fato era. Jesus era um menino comum, né? Comum, né? Com aspas. Jesus era um menino normal, com aspas. A verdade é que nós percebemos que Jesus, ele é esse menino espiritualmente feito, mas que vai viver uma vida natural e normal. Nessa humanidade, ele vai mostrar, por exemplo, que ele vai ter que aprender, que ele vai ter que crescer, que ele vai ter que amadurecer, que ele vai ter que conhecer. Ele vai precisar fazer exatamente uso dessa informação da época, no caso a Torá. Na verdade, a gente vai perceber que toda a humanidade de Jesus é forjada como uma humanidade normal. E 12 anos esse menino tinha sido tão normal que os pais até talvez esqueceram ou distanciaram aquela experiência sobrenatural que eles tiveram. Agora, talvez, eles estejam exatamente nesse lugar dizendo: filho, o que você fez? Você se perdeu, você ficou aqui, a gente estava preocupado. Porque esqueceram que apesar de parecer normal, ele não era normal. Esqueceram que apesar de parecer natural, ele não era natural. Esqueceram daquilo que era sobrenatural em Jesus. A verdade é que nós também fazemos coisas como essas. Deus nos dá uma palavra, uma visão, um chamado, a gente tem uma impressão no espírito, uma profecia sobre nós, e nós cremos nisso piamente, mas os anos vão passando. E como as promessas não se cumprem no nosso tempo, mas no tempo de Deus, muitas vezes nós simplesmente esquecemos, ou desistimos, ou mesmo perdemos a nossa fé. Dizemos: com certeza não é de Deus. Deve ter sido um feijão estragado que eu comi, não foi uma visão. Não foi uma profecia, deve ter sido qualquer outra coisa, a pessoa se enganou. Nós esquecemos daquilo que de sobrenatural tivemos porque passa o tempo e nós achamos que é natural demais aquilo que Deus nos falou. Jesus aqui, ele representa exatamente esse projeto, mas Maria e José, por causa da sua naturalidade, achavam talvez que, de alguma maneira, ele não era aquilo que eles achavam. Ou pela preocupação, perderam-se, exatamente por conta de perderem um filho, esqueceram daquilo que era de sobrenatural em Jesus, aquilo que ele tinha de mais poderoso. E dentro disso você pode perceber, na sua apostila aí, fala sobre as atitudes humanas de Jesus, né? E aqui vai traçar alguns paralelos interessantes das atitudes humanas de Jesus. E essas atitudes aqui, nada mais são do que humanas, de verdade. Não tem sobrenatural, mas são de caráter. Na verdade, expressam muito mais do que só uma humanidade. A primeira atitude aqui, que grifa a sua apostila, é Rabi. É interessante porque Jesus era conhecido como mestre, mas ele não se formou como mestre. Olha que maravilha isso aqui, gente. Rabi aqui é um título dado por homens a ele, sem mesmo ele ter se formado como mestre. Então, o que nós precisamos entender, a primeira coisa aqui, é ele ser mestre já é algo interessante sobre conhecimento. Quer dizer que Jesus, ele conhecia a palavra, ele conhecia a Bíblia, ele explanava a Bíblia, ele ensinava a Bíblia. Então, por isso as pessoas o honravam como mestre. Mas por que Jesus ele não tinha um título humano de mestre? Porque ele não se formou como mestre. Para se formar como mestre, o menino, ele era introduzido no evangelho, na Torá, né, desde muito novo. Na verdade, o estudo sistemático da Torá era feito logo nos primeiros dias de vida, quando o pai recitava para o filho sistematicamente os versos bíblicos. Com 9 anos de idade, todo menino judeu, gente, escuta isso aqui, todo menino judeu, até 9 anos de idade, conhecia a Torá e poderia citá-la em aramaico, que não era a língua pátria, né? Em hebraico, aramaico, eles poderiam citar a Torá, né? Até o Pentateuco.
Quer dizer, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis a Deuteronômio. Então, eles poderiam citar um menino de até 9 anos de idade. Todo menino judeu era introduzido primeiro pelo pai, então o pai fazia uma introdução dessas histórias bíblicas, quando o pai recitava para esse menino. E logo depois ele ia como uma escola, como nós temos hoje, um maternal, uma escola, para que lá ele fosse ensinado a Torá. Até os 9 anos de idade, então ele sabia o Pentateuco. E até os 12 anos de idade, quer dizer, de 9 a 12 anos de idade, o livro dos profetas. Então, até 12 anos de idade, o menino judeu já sabia o Pentateuco e o livro dos profetas. Você está entendendo isso aqui? Meu Deus do céu! Será que a gente pode dizer que hoje em dia nós estamos exatamente assim? Será que nós podemos dizer que hoje em dia os meninos, os nossos meninos já conhecem os 5 primeiros livros da Bíblia e os livros dos profetas com 12 anos de idade? Eu não conhecia. Não sei você, não sei o seu filho. Então, o menino judeu, ele precisava, meu Deus do céu, aprender toda essa palavra. O que nós precisamos entender é que nós também precisamos aprender essa palavra. E sim, principalmente, se possível, na primeira infância. Mas nós colocamos nosso filho na escola dominical com a esperança de que lá ele vai desenhar e não atrapalhar a gente no culto. Achamos que ali é só um momento para nós prestarmos atenção no culto, não para que ele aprenda. Querido, nós precisamos equipar as escolas dominicais, precisamos equipar essas professoras com a palavra genuína para que seu filho seja introduzido logo no início da sua infância à palavra de Deus. Com 12 anos de idade, esse menino que agora sabia, ele passava por uma cerimônia, né, onde ele tinha que recitar, né, um texto bíblico escolhido, e ali, a partir desse momento, no judaísmo, a partir de 12 anos de idade, presta atenção, o menino era considerado homem na sociedade. O menino já era considerado maior de idade. Você está entendendo que loucura? Mas agora, preste atenção, esse menino poderia fazer uma prova, e essa prova, a partir dessa idade, ele fazia uma prova, e essa prova levava ele para o templo. Então, se passasse nessa prova, ele ficaria no templo, recluso, né, ali sendo cuidado no templo, para virar o talmidim. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas quer dizer discípulo. Essa expressão, por exemplo, Paulo usa quando ele diz, eu fui talmidim, né, eu fui discípulo de Gamaliel. Né, Gamaliel, um dos maiores filósofos judeus. Quer dizer que Paulo foi discípulo de Gamaliel, quer dizer, eu fui talmidim, eu passei nessa prova, eu fui criado no templo, tutoriado por Gamaliel. Então, o que Paulo está dizendo aqui é aquilo que Jesus também poderia passar. Se ele passasse nessa prova aos 12 anos, ele iria para o templo e lá ele seria treinado como um mestre, para ser um mestre da lei. E você não vê essa expressão na Bíblia, você não vê que isso aconteceu. Então, 2 alternativas são possíveis. Quer dizer que Jesus não passou nessa prova, já que era algo implícito, todo mundo tinha que fazer. Jesus não passou nessa prova, ou algo atrapalhou Jesus de assumir essa mentoria para ser mestre da lei, para se formar como mestre da lei. Eu não sei você, mas esse Jesus que nós lemos aqui, que está ali conversando com os mestres da lei, e todos ficam maravilhados com a sua sabedoria, como esse Jesus não poderia ter passado na prova? Então, essa não é uma alternativa válida. O que atrapalhou Jesus, então, dele assumir esse lugar? Porque vamos combinar, se Jesus é o Messias, e ele precisa ser conhecido, por exemplo, como mestre da lei, até para se cumprir as profecias, não seria mais fácil ele estar lá dentro do templo, sendo treinado no templo, sendo um mestre da lei reconhecido por todo o judaísmo, e aí então ele fala, eu sou Messias? Não era mais fácil de se provar? Mas parece que o caminho de Jesus não é o mais fácil. Na verdade, parece que é o da contramão. Por quê? Porque ele não será mestre por aquilo que o homem vai intitular, mas sim pela autoridade que ele carrega em Deus. O que nós precisamos entender é que sim, Jesus ele conhece a Escritura, o José com certeza foi importantíssimo na vida de Jesus para falar. Gente, imagina José citando textos para Jesus na primeira infância, ali no comecinho da sua infância, falando Jesus. Hoje a gente vai estudar Isaías 61. E aí Jesus falava, sim, papai,
E ele começava, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para, e ele falava, Jesus, esse é você. Como assim? Esse é você, Jesus. O Espírito do Senhor te ungiu para, você que vai libertar cativo, você que vai restaurar a vista aos cegos, você que vai... Imagina, José dando conhecimento bíblico para quem escreveu a Bíblia, meu Deus do céu, é muito louco isso. Mas o Jesus humano precisava conhecer a Escritura, porque o divino não precisava, ele escreveu, mas o humano precisava. O que nós precisamos entender, querido, é que para se aliar àquilo que Deus tem para nós precisamos de maneira humana conhecer. É por isso que a Bíblia é por isso que nós temos a Bíblia hoje na nossa mão, porque conhecemos de maneira humana para viver aquilo que de maneira divina o nosso espírito está pronto. Nós aceitamos a Cristo, a palavra diz que o nosso espírito está pronto, certo? Mas para viver de maneira humana aquilo que o Espírito Divino já está pronto para viver, nós precisamos conhecer, e é isso que Jesus está fazendo, como um homem conhecendo. Agora imagina o quão terrível também é José lendo outro tipo de texto com Jesus. Isaías 53, por exemplo. Vão esconder de você o rosto, vão esconder de você a face, vão te cuspir. É você, é pelas suas pisaduras que eles vão ser sarados. É você que vai padecer o martírio. Meu Deus do céu. Sou eu, Pai? É você, Jesus. Imagina. A verdade é que Rabi aqui quer dizer que ele era cheio de conhecimento, e conhecimento humano. Quer dizer, querido, que nós vamos precisar parar com essa palhaçada de ficar ouvindo um monte de gente, mas a gente mesmo não tem relacionamento com a palavra. Quer dizer que é ótimo, hoje nós temos, graças a Deus, muitas ferramentas para ouvir a explicação do Evangelho. Nós temos YouTube, nós temos texto bíblico. Gente, eu tenho várias versões de Bíblia na minha casa, mas nós hoje no aplicativo baixamos lá qualquer versão que a gente quer. Comparamos as versões, temos conteúdo de maneira tão maravilhosa, mas ainda assim, somos o povo, a geração que menos lê Bíblia que já pisou na terra. A gente escuta falar muito de Deus, mas ler sobre Ele é outra coisa. Nós precisamos entrar dentro do conhecimento. E quando eu digo conhecimento aqui, eu quero fazer um parênteses e abrir conhecimento geral. Jesus, ele conhecia sobre a palavra, mas ele conhecia, por exemplo, de marcenaria. Jesus era o carpinteiro, por causa da profissão do seu pai. Porque geralmente, exatamente isso acontecia. Se o menino não passasse nessa prova e não fosse ser talmidim, mestre da lei, ele voltava para a sua casa, então ele seguiria a profissão do seu pai. Então, se o pai era pescador, ele virava pescador. Se o pai era carpinteiro, ele virava carpinteiro. E Jesus, ele não é conhecido como sacerdote, ele não é conhecido como mestre da lei, ele não tem título humano, ele é conhecido como Jesus, o carpinteiro, o que nos mostra que ele volta para sua casa e começa a trabalhar com seu pai. E até 30 anos, assim como ele conhecia a palavra, a Torá, ele também conhecia a carpintaria. Interessante demais, porque muitos de nós hoje também falamos que o jovem, que a gente não precisa de conhecimento humano. Um grande homem de Deus falava que o crente verdadeiro ele tem que andar com a Bíblia debaixo de um braço e o jornal debaixo do outro. Nós precisamos estar conhecedores da atualidade, nós precisamos nos firmar no conhecimento humano. Esse papo de que crente é só sobrenatural e não conhece nada, tem que acabar. Nós precisamos conhecer de maneira mais profunda o que está acontecendo na nossa política, na nossa sociedade, o que está acontecendo de maneira mais profunda. Nós precisamos invadir as faculdades. A gente tem pastor que olha para os crentes e fala, não, você não pode ir para a faculdade não, senão você vai se desviar lá dentro. Ei, querido, um rebanho alimentado não vai se desviar, na verdade ele vai ser um intruso lá dentro, ele vai ser um 007 lá dentro, ele vai trazer muitas pessoas. Se nós estamos alimentando nossos jovens com a palavra da verdade, então eles não vão ser dispersos pela palavra da mentira. Mas eles precisam de conhecimento humano. Jesus, então, ele está equilibrando aqui o conhecimento divino, a palavra de Deus, com o conhecimento humano. Ele é marceneiro, ele é carpinteiro. Olha que interessante aqui. Mas, ainda assim, não sendo mestre diante dos homens, quer dizer, não tendo um título, um título humano de mestre, ele vai ser conhecido como mestre. Por quê? Porque, na verdade, Jesus, ele é mestre pelo que ele tem de autoridade. Quando Jesus fala, ele fala com autoridade. Quando Jesus ele age com autoridade. A própria Bíblia fala que os mestres da lei dizem, nós não podemos negar
por causa dos sinais que você opera, por causa da autoridade que você tem. Então Jesus fala com autoridade. E é isso que nós precisamos entender. Talvez você, querido, não teve a oportunidade de ter um conhecimento, de ter uma faculdade, de ter um título humano. Mas ainda assim, você pode gerar em Deus autoridade. E essa autoridade te dá também os títulos. Querido, a gente precisa entender que todo título, ele vem baseado naquilo que nós temos autoridade. E se isso é ao contrário, se primeiro vem o título e depois vem a autoridade, está fadado ao fracasso. Quantas pessoas querem ser pastores, mestres, querem ter reconhecimento? Ah, meu pastor não me reconhece, Rafael. Querido, calma, você precisa ter credibilidade nisso, você precisa ter autoridade nisso. Primeiro vem o reconhecimento público, depois vem a unção. Você está entendendo? Depois vem a ordenação. Primeiro é o conhecimento público. Geralmente pastores são conhecidos como pastores antes mesmo de serem ordenados como pastores. Depois vem o reconhecimento público. E as pessoas às vezes estão querendo fazer ao contrário. Ah, Rafael, eu fui chamado para ser missionário. E o que você está fazendo? Não, estou esperando Deus me enviar para a África. Ué, mas o que você está fazendo aqui no seu bairro? O que você está fazendo aqui na sua cidade? Ah, não, eu estou só esperando. Então, querido, não vai acontecer. Porque nós precisamos ter autoridade primeiro, reconhecimento público, então, possivelmente Deus dará a ordenação, Deus vai ver homens de Deus, o seu pastor vai falar, nossa, reconheça esse chamado. Você está entendendo? Primeiro tem que ter o conhecimento. Então, ele era rabi, ele era mestre por causa dos sinais, por causa do poder que ele tinha, da autoridade que ele falava. Ele também, logo depois de rabi, o segundo aspecto aqui humano da sua apostila é cansaço humano. Querido, isso aqui é loucura, porque a gente não pensa em Jesus assim. Quando a gente imagina Jesus, a gente sempre imagina ele altivo, pleno, bem. Você não imagina Jesus cansado. Mas a palavra diz que ele se cansava. Ao contrário do que a gente imagina, Jesus tinha fadiga. Querido, a humanidade de Jesus era uma humanidade, entenda isso aqui. Ele veio desligado da sua glória, ele não está fazendo nada como Deus, então totalmente como um homem ele está andando. E sim, ele se cansa, ele se fadiga. João 4, por exemplo, fala que ele manda os discípulos comprarem comida e ele fica esperando à beira do poço, sentado porque ele está cansado da viagem. Outros textos, por exemplo, vão dizer que Jesus estava exausto por causa da viagem. Outros textos vão dizer que ele estava cansado e por isso ele se retirou. Querido, presta atenção. Jesus cansava e descansava. Esse é um princípio que nós precisamos ter também na nossa vida. Por quê? Porque o descanso é um princípio que nós esquecemos na nossa era, no nosso tempo. Descansar para quê, Rafael? Descanso não tem. Descansar para quê? A nossa geração trabalha, e quando chega em casa trabalha, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso chegar num intento, porque eu preciso crescer. Querido, calma, não se refrigere, não é isso? A tua alma, você chegou até aqui, calma, querido, calma. Nós precisamos ter um princípio do descanso renovado na nossa vida. Eu digo pela minha própria vida, quantas vezes o ativismo, ele manda em mim, mas eu preciso de calma, eu preciso descansar. Há um princípio do descanso que está sendo quebrado principalmente no nosso tempo. Esse princípio do descanso, que está lá em Gênesis, por exemplo, não precisa ser a ferro e fogo como uma religião, porque lá, como, por exemplo, os adventistas falam, não, tem que ser no sábado, o descanso tem que ser no sábado, não. Aí os católicos, não, é no domingo, é o primeiro dia da semana. Não, querido, mas precisa ter o descanso. Há um princípio que em 7 dias, pelo menos você descanse. Mas geralmente a nossa vida corrida hoje não traz para nós o descanso. E a conta vem, a conta bate, querido, não tem jeito. Um monte de gente ficando depressivo, hipertensivo, diabético, porque não faz exercício, porque não descansa, porque não tem lazer. Família se destruindo porque o lazer acabou. Não tem tempo para sair com o filho, para ir num parque, para fazer uma viagem. Rafael, não tenho dinheiro para fazer viagem, então fique em casa, mas descansa. A gente precisa entender que o nosso primeiro ministério não é a igreja, nosso primeiro ministério é a família. Querido, não adianta perder
ganhar todo mundo e perder a família. Pai com filho desviado, um monte de gente perdida. Por quê? Porque simplesmente não teve o pai e a mãe dentro de casa. Estava o tempo todo fazendo coisa na igreja. Ah, não, mas o pastor... Gente, que raiva que eu tenho. O pastor não está domingo na igreja porque foi viajar com a família, porque foi, sei lá, comemorar o aniversário de casamento com a esposa. E deixou outro no lugar. Ah, mas que absurdo nada, gente. Ele é pastor, mas ele também é marido. Quantos casamentos estão fadados ao fracasso, porque o cara come igreja, vive igreja, respira igreja, casado com a igreja. Ei, querido, a igreja é a noiva de Cristo, não a sua. Você tem a sua. Você tem a sua esposa em casa. Ela é noiva de Cristo. Não roube, não. Hein? Querido, a gente precisa entender que há um princípio que é o descanso. Isso tem a ver com lazer, tem a ver com experimentar, tem a ver com gozar aquilo que há de bom na vida. Tem a ver também com respeito e principalmente gratidão. Você percebe que a nossa geração é uma geração ingrata? Sabe por quê? Porque é uma geração que quase não descansa. O descanso tem a ver com você ver aquilo que Deus fez. No início de todas as coisas em Gênesis, é exatamente isso que acontece. A palavra diz que no 7º dia, Deus, Adão acorda, né? E fala, e aí Deus, vamos trabalhar no quê? Qual é o trabalho? O que a gente vai fazer? Aí Deus fala, não está sabendo não? Adão fala, não estou sabendo não. Hoje é feriado. Hoje é descanso, Adão. Querido, no primeiro dia de vida de Adão, ele não trabalhou, ele descansou. Olha que loucura. Então, descanso não tem a ver só com cansaço humano. Adão não estava cansado, ele nem existia cansaço naquela época, fadiga. Mas ainda assim, Adão descansava. Então, não tem a ver com cansaço humano. Você está entendendo? Vou descansar só quando eu estiver esgotado. Não tem a ver com isso. Tem a ver com admirar aquilo que Deus fez. Então, ele para aquele dia ali, não para trabalhar, mas para descansar. Para quê? Para que ele, junto com Deus, admire tudo que foi criado. Tudo que Deus fez. Tudo que Deus produziu. Meu Deus do céu, como é maravilhoso. O descanso, então, tem a ver com gratidão. Quando nós descansamos, nós podemos aproveitar para admirar aquilo que Deus está fazendo. Olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus fez na minha família. Olha o que Deus me deu como condição de vida. Olha o que Deus me deu como, sabe? É isso, é também a gratidão. O cansaço humano, a partir do pecado, nós sabemos que veio de maneira muito mais pesada, a fadiga entrou. O homem não desgastava, mas agora ele se desgasta. Então, o cansaço humano veio exatamente nesse lugar, onde Deus, né, onde o pecado, na verdade, o pecado gera no homem ainda uma fadiga, né? Ele não consegue. E nós vemos na nossa geração isso sendo, sabe, extremizado ao ponto de dar estafa, né? As pessoas perdem ali totalmente a sua vida e elas têm que sabe, ser reclusa porque está morrendo. Gente, tem gente morrendo de tanto trabalhar. É verdade isso. Não é porque é escravo, é porque não consegue fazer outra coisa, não consegue descansar. Há um princípio bíblico do descanso e nós não precisamos romper com ele. Tudo que é princípio nós precisamos cumprir no dia de hoje. Escolha um dia para que você descanse com a sua família, para que você vá num cinema, para que você fique o dia todo na Netflix. Escolha um dia de descanso. Isso também é santo. Jesus descansava porque ele tinha cansaço humano. Logo depois a gente vai ver aí o próximo ponto da nossa apostila é com sede. Jesus teve sede. Ali também em João 4, a gente vai ver essa exclamação de que Jesus ele teve sede, ele sente sede. Isso aqui é interessante demais, por quê? Porque às vezes a gente não pensava em Jesus cumprindo funções fisiológicas. Querido, Jesus tem fisiologia, quer dizer, ele vai beber água, ele vai ir no banheiro. Ele vai comer, ele vai no banheiro. Jesus tem normalmente um sistema fisiológico. O que nós precisamos entender aqui é que essa sede, ela pode ser vista com dois paralelos aqui. A sede natural e a sede espiritual, porque todos nós homens temos essas sedes. A sede natural se sacia com água natural. E a sede espiritual, Rafael? Com água espiritual. O que a gente só não pode fazer a troca. A gente só não pode tentar saciar com água natural aquilo que é espiritual e nem tentar saciar com aquilo que é espiritual aquilo que é natural. Vai dar ruim. Mas existe então uma sede natural. E a sede natural aqui é o quê?
eu vou dizer, são os nossos desejos. São aquilo que é fisiológico, aquilo que é prazeroso e que não é pecaminoso. Você está entendendo? Às vezes o extravagar desse desejo é pecaminoso, mas não necessariamente o prazer, aquilo é pecaminoso. Então, a sede natural aqui está dizendo que se ele tinha um sistema fisiológico, quer dizer que ele sentia dor, quer dizer que ele sentia arrepio, quer dizer que, você está entendendo? Ele tinha todo um sistema humano natural. E a palavra ainda vai dizer que ele foi tentado por todas as coisas. Então, quer dizer, ele não deu a sua vida à tentação, mas ele sentiu. Ele sentiu, você está entendendo? Ele foi tentado por todas as coisas. O que diz aqui é que sede natural, o que a gente pode falar de sede natural, é que a sede natural é aquilo que de natural acontece. Por exemplo, todo homem, toda mulher tem desejo natural por água. Então, você está com sede, você tem que beber água. Todo homem, toda mulher, de maneira natural, precisa se alimentar. Então, você tem fome, então você tem que ir lá e comer. Todo homem natural e mulher, todo homem e mulher tem sei lá, o lazer como algo que é implícito. Você precisa se divertir, você precisa ter um dia de desestresse. Você precisa ir num cinema, um teatro, sei lá, gosta de dançar, precisa. Sabe, muitas vezes, durante muito tempo, a gente falou, nossa, o crente tem que ser aquele que não sente nada. Era aquele cara imparcial, tocava uma música e ele ficava assim, ó, estático, não pode, tal. Não. Cara, não, calma, querido. Graças a Deus nós sabemos que temos, graças a Deus, é como fazer todas as coisas de maneira santa. Você pode dançar de maneira santa ou de maneira mundana. Você pode se divertir de maneira santa ou de maneira mundana. Você pode viver de maneira santa ou de maneira mundana. Você está entendendo? Querido, existem formas santas de suprir as necessidades naturais. Prazer, por exemplo, a fisiologia, gente, não tem jeito. Todo homem, toda mulher tem desejo sexual. Ih, Rafael, isso é pecado, desejo sexual. Gente, é pecado não. Eu lembro que uma vez um menino, um adolescente, eu pregando para adolescentes, ele vem para mim e fala assim, Rafael, ora por mim. Eu falo, por quê? O que aconteceu? Ele falou, Rafael, meu apetite sexual, estou com um desejo sexual danado. Pede para Deus tirar isso. Eu falo, não, querido, peraí, um dia você vai precisar desse negócio. Calma, se eu pedir para Deus te tirar, e Ele tirar, você vai correr atrás de mim um dia para pedir para voltar. Não, você vai precisar disso. Por quê? Porque a gente demoniza aquilo que é natural, gente. Qual o problema do desejo sexual? A palavra fala como nós podemos suprir a nossa sexualidade. A palavra diz como nós temos que fazer na nossa sexualidade. A palavra ensina como de maneira santa nós vivemos o sexo. Você está entendendo? Então é no casamento. O sexo não pode ser feito fora do casamento. Você está entendendo? O sexo é no casamento, com a sua esposa. Então o sexo é homem e mulher. O sexo é feito de maneira dua. Quer dizer, você se doa à pessoa e a pessoa se doa a você. Não como se ela fosse uma cadeira, nem você sendo objeto, nem ela sendo objeto. Olha que maravilha. A palavra também fala a forma correta de fazer o sexo. Quer dizer, você precisa estar com a sua esposa de acordo com o ato sexual. Quer dizer, vamos fazer extravagância sexual. O que você vai fazer? Tudo que sua esposa concordar. O que ela vai fazer? Tudo que você concordar. O corpo da mulher é para o homem, o corpo do homem é para a mulher. Quer dizer que dentro das quatro paredes, está concordado? Corre para o abraço, querido. Olha que maravilha, vai ter avivamento na sua casa. O sexo não é pecado. O pecado é a perversão sexual, é a imoralidade sexual, é aquilo que é na Bíblia chamado no Novo Testamento de porneia. Porneia é o termo bíblico para imoralidade sexual. Quer dizer, tudo que é depravação sexual. Um monte de gente junto, com cachorro, com gato, com homem com homem, mulher com mulher. Isso é porneia. Isso está errado. Isso é a forma errada de suprir a necessidade sexual, por exemplo. Então, sede. Sede aqui natural é natural. E também tem a sede espiritual. O problema querido, é a gente tentar resolver aquilo que é natural de maneira espiritual e tentar resolver aquilo que é espiritual de maneira natural. A sede espiritual, o próprio Jesus está dizendo,
eu tenho a água que você precisa. Aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher do poço de Jacó, ela não estava querendo uma água natural. Ela não precisava daquela água que estava no poço. Ela precisava de uma água espiritual. Ele está dizendo o seguinte, ó, você veio buscar essa água aqui, mas não é disso que você precisa. Existe uma sede dentro de você que é espiritual e que não tem nada que seja natural que possa acabar com isso. Não tem nada que seja natural que possa tirar isso de você. Quer dizer, não adianta ir para a festa, não adianta dançar, não adianta sexo, não adianta nada. Aquilo que é espiritual só é saciado com a sede espiritual. Jesus teve sede, quer dizer, ele tinha fisiologia, ele tinha desejos naturais. Ele não se deu ao pecado, ele não peca, ele não faz nada disso. Ele vive de maneira celibatária, ele vive de maneira protegida, ele se fecha quanto a isso. Por quê? Porque há um propósito nisso, na vida de Jesus, de maneira celibatária. Mas não quer dizer que quem faz sexo é pecador. Se você está com sua esposa, querido, está liberado. Mas entenda que desejos naturais são supridos naturalmente, mas desejos espirituais só a palavra de Deus supre. Você precisa encarar o que é cada coisa e tomar a água que você precisa. A água natural você vai ter que beber várias vezes. Água espiritual você bebe uma vez só e do seu interior se tornará uma fonte de água para a vida eterna. A água espiritual é Jesus, é a palavra de Deus. Quanto mais você bebe dessa água, dessa palavra, mais você vence, mais você está forte, mais você está saciado espiritualmente. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Na nossa próxima aula, a gente vai dar seguimento aqui.